Olha, a gente. É porque eu numerei o material a partir do tópico 1, né? Deve estar aí no tópico 1. Mas eu comecei a aula de histologia. Eu não dei essa primeira aula ainda. Hematologia ainda não foi, então. De longe. Então, foi na aula 2, citologia e histologia. E aí foi até mitose. Aí foi até aí. Aí hoje eu vou falar de histologia dos tecidos e vou começar um pouquinho falando de mitose de novo, só para revisar, para fazer um gancho com o que eu vou falar de meiose. Qual a sua formação? Enfermeira? Tem um tempinho que viu essas coisas todas? Mas a primeira aula de ontem foi mais tranquila, que foi uma aula que eu falei sobre célula, organização da célula, organelas, diferença entre procariotos e eucariotos. Aí falei de biomoléculas, ácidos nucleicos. Foi uma coisa assim mais geral. Hoje a gente vai falar de histologia, usando a informação que a gente usou prévia na segunda, a gente fala um pouquinho da organização dessas células, formando os tecidos e as características dos tecidos. É cálculo, né? Mas uma informação ruim para você que não gosta de cálculo, eu também não gosto tanto de cálculo assim, quando a gente fala de genética de população, a gente vai falar um pouquinho de cálculo. Bioestatística tem um pouquinho de cálculo. Para ele que é contador, tá uma beleza. Mas estatística base de média, mediana, desvio padrão. Deve ser muito mais do que isso. O que a gente vai ver aqui é uma coisa mais básica. Que você também não se lembra. É bom que se lembre agora, né? Vai revisar tudo isso que já viu há um tempo atrás. Não, mas eu agora só ando de sapato baixo, então de sandália rasteira. Então, vamos começar? 7. Queria lembrar que amanhã, por causa do feriado, a gente vai ter aula às 8h30 e não à noite. 8h30 da manhã, né? De 8h30 às 11h30. Amanhã, feriado. Estava agendado, segundo o NICE, está no portal. 11h30. Isso. Seria à noite, mas por conta do feriado, transferiram para de manhã. Aí vai ser 8h30 aqui. Tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre citologia, organização das células, falamos das diferenças entre procariotos e eucariotos e terminamos a aula falando de mitose, que é um processo de divisão celular e que esse processo de divisão celular vai ser importante para produzir novas células. Então, o bebê que está crescendo, que está sendo gerado e que já nasceu, ele está em intensa proliferação celular, as células estão crescendo em quantidade, em tamanho também. O processo de mitose está acontecendo, o processo de regeneração também, quando você tem uma cicatrização, você também tem processo de proliferação celular. Na medula óssea, constantemente você está produzindo novas células, novas hemácias, leucócitos, processos de mitose. E na mitose a gente viu que temos, a partir de uma célula mãe, a formação de duas células filhas. Ela compreende a primeira fase, que seria prófase, metáfase, depois anáfase, telófase e citocinese, que é o final, quando você já tem a separação das duas células filhas. Envolve algumas estruturas como os microtúbulos, que se originam nessas estruturas que são centríolos. Na telófase a gente já tem essa constricção aqui no meio da célula, com presença de proteínas contráteis aqui, como a própria miosina. Na célula vegetal, a gente também tem o processo de divisão celular por mitose, mas ao invés dessa separação das duas células filhas, na citocinese ser de fora para dentro, é de dentro para fora, que é centrípeta. E eu só estou falando um pouquinho mais disso aqui é na célula vegetal, para a gente falar um pouquinho da meiose, que é também um tipo de divisão celular, só que um pouco diferente da divisão por mitose. Aqui a gente vai ter formação de células haploides. Células diploides são aquelas que têm cada cromossomo encontrado em pares. Então, no nosso caso, nossas células somáticas são células diploides. Cada uma delas tem 46 cromossomos ou 23 pares.
Então, cromossomo 1, um par de cromossomo 1, um par de cromossomo 2 e assim por diante. No caso das células haploides, elas não têm um par de cromossomos, só tem um membro do par. Então, para formar uma célula haploide a partir de uma célula diploide, o processo de divisão que se dá é meiose. Qual é a grande diferença que existe entre a mitose, aqui desse lado, e a meiose do lado de cá? Na mitose, a gente viu que uma célula, aqui exemplificada com 2 cromossomos só, essa célula, ela se prepara para se dividir. Se prepara como? Aumentando o volume da célula, aumentando a quantidade de organelas, a quantidade de proteínas e duplicando o DNA. Depois que ela faz esse processo de duplicação de DNA e preparação da célula, ela simplesmente entra em mitose, propriamente dita, e se divide. Eu tenho aqui uma célula com 2 cromossomos. No final, voltando, eu vou ter 2 células, cada uma também com 2 cromossomos, aqui no final. Vejam que essa célula, ela é igual, é um clone dessas 2 outras células aqui. E essa primeira célula deixou de existir. Na meiose, como eu tenho uma célula que vai dar origem a células que têm metade do número cromossômico, aqui eu tenho a preparação para a divisão celular, só que ao invés de preparar e dividir apenas, ela se prepara, duplica o seu material genético, duplica organelas, só que ela divide 2 vezes. Ela divide uma vez, aí você tem a meiose 1, e depois divide a segunda vez, com isso você tem a meiose 2, fazendo com que no final eu tenha 4 células e não 2. E essas 4 células, apesar de serem divididas a partir dessa célula mãe aqui, elas têm apenas metade do número de cromossomos da célula original. Por que isso? Essa primeira meiose que vai acontecer, na primeira meiose, é a separação dos cromossomos homólogos. Quem são os cromossomos homólogos? Se a gente numerar par 1 e par 2, aqui é o par 1, e ele vai ter 2 cromossomos homólogos, um homólogo ao outro. O cromossomo homólogo é aquele cujos genes são iguais em um e em outro. Podem ter alelos diferentes, mas os cromossomos eles portam os mesmos genes, os mesmos locos gênicos. Se é um cromossomo que está associado com genes relacionados a alguma determinada via metabólica, ou cor de tegumento, enfim, os genes são os mesmos nos 2 cromossomos homólogos, que os 2 são o número 1 aqui nesse caso. Nessa primeira separação, na meiose 1, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Eles estão duplicados aqui, mas ao invés de separar as cromátides irmãs, que como aconteceria aqui, tem separação dos cromossomos homólogos. Então, essa meiose 1, como eu tenho 2 cromossomos e no final da meiose 1 eu tenho um cromossomo em cada célula, eu digo que a meiose 1 ela é reducional, porque reduz a metade o número de cromossomos. Agora, esses cromossomos aqui, apesar de estarem em número reduzido, cada um tem 2 cromátides, porque foram duplicados previamente lá na intérfase. E depois, seguidamente, acontece a meiose 2 sem nenhuma preparação prévia. Então, significa dizer que ela não duplica de novo. Esse cromossomo que tem 2 cromátides, as cromátides irmãs se separam aqui, de maneira que vão existir agora 4 células filhas que têm metade do número cromossômico da célula original. Outra informação importante é que nesse momento aqui, em que os cromossomos homólogos eles ficam pareados na meiose 1, por questão de homologia, como são cromossomos homólogos, existem pequenas regiões de homologia, de muita semelhança entre um cromossomo e outro. E como eles estão muito próximos, pertinhos entre si, existem regiões que podem sofrer recombinação. Regiões se partem e se fundem. E aí, pequenas trocas de regiões do cromossomo podem acontecer. Esse processo é chamado de permutação ou crossing over, que só acontece na meiose. Na mitose,
uma célula mãe dá origem a duas células filhas iguais, inclusive com o mesmo número de cromossomos. Aqui na meiose você tem uma célula mãe, dá origem a 4 células filhas, sendo que, além de serem células filhas haploides, com metade do número cromossômico da célula original, as células, os cromossomos podem ter sofrido, porque esse é um processo também aleatório, podem ter sofrido crossing over. E, em geral, sofrem, de maneira que tem a formação de 4 células haploides que são diferentes entre si. Completamente diferentes? Não. Claro que tem semelhanças, mas tem pequenas diferenças. Isso aqui vai garantir uma variabilidade genética que a mitose não produz. Então, por exemplo, se a gente fala em bactérias que estão proliferando ali em um determinado meio de cultura, todas elas são iguais. Pode acontecer mutação? Pode. Mas se não acontecer mutação, que é aleatória, todas as bactérias serão iguais. No caso da reprodução sexuada, quando a gente fala aqui de gametas, aqui a gente tem a formação de células haploides, que são os gametas. Nas células haploides, quando a gente está falando em um casal, 2 indivíduos que reproduzem, fecundam um ao outro, fecundam os seus gametas. Se esse casal tiver 10 filhos, e eles não forem gêmeos univitelinos, os 10 vão ser diferentes entre si. Tem pequenas semelhanças, ou pode ter mais semelhanças físicas entre uns do que entre outros? Pode. Mas com certeza eles não vão ser geneticamente iguais. Tá? E essa diferença genética aqui vai ser importante para fazer triagem de diversos testes, inclusive de paternidade. A meiose 1 é reducional, a segunda é equacional, porque ela mantém o número de cromossomos. Tinha 2 na meiose 1 e continua com 2. Só que esses 2 na meiose 1 tinham 2 cromátides e na meiose 2 só tem uma cromátide. Então aqui eu tenho um esquema comparando meiose e mitose. Na meiose, na mitose, cadê? Na meiose. Quando a gente está falando de células somáticas, proliferação de células somáticas, mitose. Formação de gametas, meiose. No nosso organismo, a gente vai ter células somáticas, a maioria das nossas células. As únicas células haploides que a gente tem são os gametas. Então, a formação de gametas se dá por meiose. A proliferação de todas as outras células do corpo se dá por mitose. Então, na meiose, eu tenho uma célula, que é 2N, e essa 2N porque nós somos diploides. Essa célula ela vai sofrer meiose 1 e depois meiose 2 com formação de 4 células. Aqui são 4 células diferentes dessa célula original. Tem metade do número cromossômico. Aqui, nesse gráfico, eu tenho S de síntese, que é uma das fases da intérfase, meiose 1 e meiose 2. Na fase de síntese, aqui eu tinha 2N. Minha célula somática, ela tinha 2N. Ela duplicou, ficou com 4N. Duplicou porque cada cromossomo continua com o mesmo número de cromossomos, mas cada cromossomo agora tem 2 cromátides porque teve duplicação de uma cromátide. Então, de maneira que na fase de síntese, eu vou ter 4N, 4 vezes o número de DNA, não de número de cromossomos, mas eu tenho 4 vezes. Aqui na mitose acontece a mesma coisa, eu pulo de 2 para 4, porque a fase S é a fase de síntese, a célula está se preparando para dividir, então ela duplica, de fato. Só que na meiose 1, ela divide, que é reducional, desce para 2 cromossomos, aqui também vai descer para 2, que é o mesmo número de cromossomos que a célula original. E aqui acaba a mitose. Na meiose, você tem meiose 1, desceu para 2, meiose 2, desceu para 1. Então, significa dizer que a partir de uma célula que tinha 2N, você no final vai ter células que têm somente N,
que é diferente da mitose, que começou com 2N e continua com 2N. Tá? Então, normalmente, a gente não tem pareamento entre os cromossomos homólogos. Isso vai acontecer na meiose. Meiose 1, que tem um pareamento desses cromossomos homólogos, e aí tem crossing over, quebras. O crossing over, ele é um evento aleatório, depende de enzimas, mas se a gente levar em consideração que são 23 pares de cromossomos, pode acontecer meiose, ou crossing over nos 23 pares, em um par, no par 2, no par 5, no par 10, enfim. Existe uma combinação de crossing over que pode acontecer entre os cromossomos homólogos. De maneira que, quando uma célula está sofrendo meiose do mesmo organismo, né, o gameta, ele está sendo formado, mesmo os meus gametas, meus próprios gametas, eles nunca são iguais entre si, por conta desses eventos aleatórios que podem ou não acontecer. E podem acontecer em um cromossomo, ou em todos, ou em alguns apenas. E isso vai acontecer nos meus gametas, como vai acontecer nos gametas da pessoa com quem eu fecundar o gameta, no caso do espermatozoide. Então, se eu juntar a combinação dos espermatozoides, né, das possíveis possibilidades de crossing over dos gametas masculinos do meu parceiro, com os possíveis crossing overs das minhas células, juntar esses dois, nunca eu vou ter dois organismos idênticos, mesmo que sejam do mesmo pai e da mesma mãe. Tá? E aqui, na anáfase, os centrômeros vão se dividir, enquanto aqui, na anáfase 1, você tem separação dos cromossomos homólogos. Você vai ter separação das cromátides irmãs apenas na anáfase 2. E aí, na anáfase 2, separam os cromossomos homólogos, e aqui vejam que tem pequenos pedaços de troca que foram trocados de cromossomos, que foi o crossing over que aconteceu. Por que é importante os gametas serem diploides? Ou, diploides não, haploides. Exatamente. Então, a gente falou no início que cada célula, cada organismo, ele tem um número N específico da espécie. No caso, a espécie humana, 23 pares, 46 cromossomos. Se nossos gametas não fossem haploides, o que ia acontecer é que na hora da junção, na fecundação dos gametas, ao invés de 46 cromossomos, a gente teria 92. E assim por diante, então não chegaria a um nível constante na espécie humana e nas outras espécies também. Isso varia um pouco entre plantas, entre outros organismos que não os mamíferos, mas, de maneira geral, os gametas são haploides. Tá? E na nossa espécie, sim. Bem, então, nos cromossomos a gente vai ter informação genética. No cromossomo ele é feito de, a matéria-prima, né, ele é feito de DNA, é composto por DNA associado com as histonas, cromatina, né, DNA mais histonas. Além disso, o nível de compactação cada vez maior. Os cromossomos, eles são o nível máximo de compactação que são encontrados somente na metáfase, na meiose e na mitose. E os genes, eles são as regiões, né, dentro do cromossomo que contém características genéticas específicas. Então, são segmentos do DNA que são expressos para produzir uma unidade funcional, que pode ser uma molécula de RNA e que pode originar uma proteína. Quando eu falo de molécula de RNA, é porque existem 3 tipos de RNA. O RNA transportador, o RNA ribossomal e o RNA mensageiro. E é o RNA mensageiro que vai dar origem à proteína. Mas, há tempos atrás, se falava que o gene é aquele segmento do DNA que estava associado a uma proteína. Isso não é bem verdade, porque existem também genes que estão associados a RNA transportador e RNA ribossomal. Então, os genes são sequências no DNA, pedaços do DNA que atualmente são conhecidas, e cada gene está associado com uma determinada informação. Nos eucariontes, a gente tem uma grande quantidade de DNA que não é codificante. Lembra quando falamos de procarioto e eucarioto? Os procariotos, eles primam pela simplicidade.
Eles tendem a ter estruturas mais simples, sem sistema de endomembranas e com gasto de energia menor possível. E por isso são seres mais simples, mas não menos evoluídos. Já os eucariontes, eles têm uma complexidade maior, e essa complexidade também reflete-se na quantidade de DNA que o organismo eucarionte possui. Vocês já devem ter ouvido falar que entre introns e exons, já alguma vez. Então, nos eucariontes, além de a gente ter o DNA contendo genes, muita sequência de DNA nos organismos eucariontes não codifica nenhum RNA, nenhum produto funcional. Mas essa quantidade de DNA não codificante, ela tem alguma importância, tá? Principalmente em relação à variabilidade. Então, o DNA eucariótico, ele tem DNA cópia única de genes funcionais, tem DNA que é altamente repetitivo e tem DNA espaçador. Esse DNA repetitivo, ele pode ser utilizado, por exemplo, para análise genética, quando você tem marcadores moleculares associados com esse DNA repetitivo. A gente vai falar mais tarde. Mas o DNA repetitivo, ele pode ser sequências funcionais, são aquelas que têm genes, de fato, e sequências sem função conhecida. Então, por exemplo, a heterocromatina, que está presente, por exemplo, no centrômero, que eu falei na aula passada. Algumas sequências transpostas, transposição é a movimentação de uma determinada sequência do DNA para uma outra região do próprio DNA. Então, são sequências que existem, mas que não têm nenhuma função conhecida, não estão associados com a expressão de nenhum gene conhecido. DNA espaçador é um DNA que está presente entre os genes, mas que também não tem nenhuma função em relação à produção de proteínas, nem produção de RNA, transportador, ribossomal ou mensageiro. No entanto, ele é importante, por exemplo, para ter espaço físico entre os nucleossomas. Lembra que os nucleossomos são aquelas regiões do DNA onde ele está associado com as estonas, formando aquela estrutura octamérica que é chamada de nucleossomo. Entre um nucleossomo e outro, naquele colar de contas, então lembrado da aula passada que a gente falou que o DNA ele está enrolado, ele se enrola 2 vezes em proteínas chamadas de estonas. Então, aqui eu tenho as estonas, que se organizam em 4 duplas, então são 8 estonas aqui. E esse DNA, entre um nucleossoma e outro, é um DNA espaçador. Nucleossoma. E essa estrutura, chamada também de fita de 10 nanômetros, por esse diâmetro aqui, equivaler a 10 nanômetros, é chamado de colar de contas, e aqui é o nucleossoma. 3 nucleossomas, e esse espaço entre eles também tem DNA, tudo em verde aqui é DNA, só que é chamado de DNA espaçador. Então, vejam que o DNA, a quantidade de DNA em eucariotos, ela é maior do que o DNA contido nos procariotos. Tá? Algumas sequências desses DNAs são genes, propriamente dito, e outras sequências são chamadas de DNA não codificante. Dentro desses DNAs, desse DNA não codificante, a gente tem também as sequências chamadas de introns, que são DNA não codificantes que estão aqui dentro desse DNA codificante, dentro dos genes. Deixa eu acrescentar aqui um slide. Então, no gene, dentro do gene, eu tenho sequências que são chamadas de exons
e sequências que são chamadas de introns. Então, dentro do DNA, se eu levar em consideração que isso aqui tudo é o DNA, não estou levando em consideração aqui as estonas, né? Somente o DNA, dupla fita. E dentro desse DNA dupla fita, eu tenho, por exemplo, daqui até aqui, um determinado gene. Esse gene, em eucariotos, ele pode conter sequências dentro dele, que são chamadas de sequências intrônicas ou introns. Por exemplo, aqui, intron 1, aqui, intron 2. Então, essas duas sequências aqui são sequências intrônicas que durante o processo de amadurecimento desse RNA mensageiro, elas vão ser removidas e os exons vão ser unidos. Se aqui é o intron, aqui são os exons. Isso não acontece no DNA de procariotos. Procariotos a gente não encontra intron. Todo o DNA de procarioto ele vai ser lido com sequências conhecidas. A gente depois vai falar mais sobre isso, eu vou passar umas imagens. Os introns, eles têm sequências que podem ser conhecidas ou não, mas os introns, eles não são codificantes, no sentido de que eles não vão gerar nenhum produto funcional. Agora, eles geram variabilidade. Então, por exemplo, ali eu desenhei uma determinada sequência de DNA, um gene, que tem 2 introns. Então, dependendo de como houve o processamento desse RNA, pode haver remoção dos 2 introns, e aí você gera uma proteína A, por exemplo, um RNA mensageiro para gerar uma proteína A, mas se você tirar um intron e não outro, você gera uma proteína A', por exemplo, com alguma modificação. E essa modificação pode ser importante. Então, no caso dos eucariotos, a gente tem mais DNA não codificante, só que esse DNA não codificante ele pode gerar uma variabilidade, uma possibilidade de combinações diferentes na hora do splicing, que é o processo de maturação desse RNA mensageiro. Tá, então, falamos de citologia, a gente vai voltar para falar de genética depois, a gente vai falar de novo de intros, exos, se tiverem mais dúvidas, mas vamos falar um pouquinho agora sobre histologia.